caminhada aqui nessas perguntas. Eu vou fazer uma oração para iniciar. Deus, nós estamos na Tua presença nessa hora, nós te louvamos porque pela promessa Tua e pela companhia consoladora do Espírito, pela intercessão contínua de Cristo, nós estamos aqui muito certos de que o Senhor está conosco e de que o Senhor está em todo o tempo. Te louvamos por essa semana, por tudo que o Senhor nos fez, pela proteção, pelo cuidado, pela bondade, pela misericórdia do Senhor que estiveram conosco em todos os momentos. Obrigado pelos livramentos, pela Tua providência, pela Tua provisão que em nada nos deixa faltar. Nessa hora suplicamos, ó Deus, o auxílio Teu, suplicamos a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito, clareando a nossa mente, o nosso coração, para que a gente entenda, ó Deus, essas verdades bíblicas profundas que nos ajudam a responder àqueles que questionam a nossa fé, Deus. Nos ajude para que saiamos daqui mais conhecedores, sim, da Tua palavra, do Senhor, dos desígnios Teus para as nossas vidas, mas mais do que isso, ó Deus, que saiamos daqui um pouco mais moldados à Tua semelhança, um pouco mais confiantes no Senhor, um pouco mais dependentes da obra do Senhor Jesus. Nos ajude, nos auxilie, nós pedimos isso para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Então nós estamos vendo esse curso de apologética, e apenas lembrando aos irmãos, cujo objetivo é responder às 7 questões levantadas por essa edição de março da revista Super Interessante. São 7 perguntas que eles escolheram como os maiores mistérios do universo, né? Perguntas que atormentam a humanidade, porque até hoje, para muitos, ainda não existe uma resposta plausível. A gente terminou semana passada, então, a aulas que falavam sobre de onde viemos e também vimos o que acontece após a morte. Então, algumas coisas que foram faladas ali na aula de semana passada a gente vai pontuar aqui novamente, e outras a gente vai dar uma expandida, a gente vai aprofundar um pouco mais, porque a aula de hoje é essa pergunta aqui. Na revista é a 5ª pergunta, a nossa aula é a aula 7ª, né? A gente, na verdade, tem essa aula e mais semana que vem. Então, semana que vem a gente tem um desafio aí de responder em 2 aulas as 2 últimas perguntas. A pergunta é essa: alma existe? E por que a revista traz essa pergunta? É sempre bom lembrar aos irmãos que a proposta, a tentativa da revista é trazer uma resposta científica, né? Então, a alma é um mistério ainda para a ciência, por mais que há tentativas sobre isso, para responder cientificamente. Então ela traz essa pergunta aqui. A revista traz 2 respostas, ou 2 tentativas de resposta para isso. Uma bem antiga, e assim, em certo sentido até engraçado, os irmãos vão perceber porque é interessante, e uma mais atual, que ela é bem plausível, assim, ela é bem pertinente, né? Então as 2 propostas são essas. A primeira proposta para responder se existe alma é sobre o peso da alma. Peso no sentido de peso mesmo, de gramas. Um cientista do século passado aí fez uma experiência na qual ele pesou a alma. Então eu vou explicar para os irmãos como que isso aconteceu. E a outra tentativa ou proposta aí científica para responder essa pergunta, que é muito mais plausível, porque como veremos na aplicação bíblica, biblicamente a alma é a mente, né? As 2 coisas são a mesma coisa. A gente vai ver que essa segunda é um pouco mais plausível, mas ainda assim não responde à questão, que é a afirmação de que a alma está no cérebro. E, mais uma vez, a neurociência vai nos ajudar a responder isso. Bastante dessa aula eu peguei desse livro, que na aula que eu dei sobre o sentido da vida eu trouxe esse livro para indicar para os irmãos, e novamente eu trago porque ele tem tudo a ver com a aula. O nome é
O Cérebro Espiritual, uma explicação neurocientífica para a existência da alma. Esse livro é bem interessante. Então vamos lá às respostas que a revista traz. Primeiro, sobre o peso da alma. Essa é a primeira resposta. Então eu vou seguir aqui para ser bem objetivo e bem prático, porque é um assunto vasto, é um assunto que a gente nem vai poder entrar aqui em questões muito profundas, porque, por exemplo, quando a gente for responder as questões da segunda proposta, que é que a alma está no cérebro, e algumas experiências que fizeram para comprovar isso na ciência, a gente vai ver que se exige da gente respostas muito profundas, exige que a gente entre na questão de mediunidade, essas questões, como que funciona, e a gente não vai ter tempo, e não é esse o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Como a gente tem feito? Ver o que a revista traz e ver o que a Bíblia fala. Defender a nossa fé. A revista traz essa proposta, para se existe alma ou não. A Bíblia traz isso. É um assunto muito vasto, é muito profundo, a gente não tem tempo de entrar aqui nos detalhes. Então, qual que vai ser a minha metodologia? Como a gente fez nas aulas anteriores. Eu vou apresentar as duas propostas de resposta da revista e em seguida eu vou apresentar o que a Bíblia fala sobre isso. Ok? Então, primeiro é isso. O peso da alma. Em 1901, um médico americano, o nome dele é Duncan McDougall, ele fez uma experiência interessante. Ele fez uma experiência com doentes terminais, doentes que já estavam à beira da morte. E ele fez o seguinte: sabendo que dali a alguns minutos aquela pessoa morreria, o que ele fez? Ele colocou aquele corpo numa balança gigante, numa balança, tamanho dessa mesa, assim, colocou o corpo lá. E aí ele relata o que acontecia no instante em que a pessoa morria. Ele relata o seguinte: quando a vida cessou, a balança mexeu de forma repentina, como se algo tivesse deixado o corpo. Ele diz que, em muitos casos dessa experiência, houve um decréscimo aí de 21 gramas no corpo da pessoa. Porque estava numa balança, ele conseguiu. É interessante que a cultura popular, ela inseriu isso de forma tão interessante assim, que existe um filme. Eu até quero assistir, esse filme ainda não vi, baseado nessa experiência. O nome do filme é 21 gramas. Não sei se algum dos irmãos aqui já viu, mas eu fiquei muito curioso. Eu quero ver esse filme. Isso, na época, isso não teve valor científico. Por quê? Por duas questões. Primeiro, a balança que foi usada pela época e pela dimensão da mesma era muito imprecisa. Ela não era muito, assim, precisa no sentido do pesar. A outra questão é que deu diferentes quantidades de gramas. Então muitas pessoas foram 21 gramas, que diminuiu do corpo. Mas outras pessoas foram diferentes. Umas diminuíram um pouco, outras diminuíram mais. Então a ciência, ela prova as coisas com uma vasta prova e tal. Então não foi. Mas o que acontece? Essa foi a primeira experiência testada, de fato feita em laboratório, se a gente pode dizer assim, que falou sobre essa questão da alma. Mas os cientistas, eles continuaram incomodados com isso. Eles não pararam, Eles continuaram dizendo que se a alma existe e ela sai do corpo, e aqui eles usavam uma equação de Einstein, que eles diziam que se existe ali algo, mesmo que não seja palpável, mas algo existe, e ele sai do corpo, ele pode ser medido, ele pode ser pesado, Então eles partiram disso aí. Outro médico também, indo nessa mesma vertente, ele propôs uma experiência mais acurada para pesar a alma. O que ele fez? Ele fez uma caixa selada, uma caixa perfeitamente selada, sem oxigênio, sem nada, e uma balança muito sensível mesmo. Aí o que ele fez? Qual que era a proposta dele? Essa é muito engraçada, Porque a proposta dele, o que era? Era colocar o cidadão prestes a morrer dentro da caixa, e quando ele morresse, aí o peso seria, se houvesse alteração de peso, aí seria muito bem comprovado. Mas o que acontece é que, se ele colocasse a pessoa moribunda ali naquela caixa,
a pessoa ia morrer, porque não tinha oxigênio dentro da caixa. Então a ética nunca permitiu. Então ele gastou anos e anos pensando nisso, para os irmãos terem a noção até onde vai. Então, qual que é o nosso objetivo? Fazendo um parênteses aqui pertinente para a gente continuar. Até onde vai a capacidade e as intenções humanas, apesar da sua limitação, para descobrir coisas que para a limitação humana estão encobertas, que só estão reveladas na palavra de Deus. Então, para os irmãos verem, às vezes, a que ponto tosco chega o homem quando ele não aceita a perspectiva simples, verdadeira da Bíblia, que é: a alma existe. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, isso nunca pôde acontecer, porque a ética não permite. Então, até hoje, esse teste não foi feito, já muitos anos depois. Mas os cientistas não pararam por aí. Essa resposta aí do peso da alma, ela é bem engraçada, assim, estranha, né? Mas ela foi muito, por décadas a fio, ela foi aceita ou considerada no mínimo. Mas tem essa segunda proposta que a revista traz. E essa aqui, ela é mais contundente, ela é mais pertinente, ela é mais coerente, eu acho, com a lógica mesmo, né? Que é: a alma está no cérebro. Dois estudiosos ainda vivos, atuantes aí na medicina, são esses dois aqui. O primeiro é esse Stuart Hameroff e esse físico britânico Roger Penrose. Esse físico, Roger Penrose, a gente já tocou nele, no assunto dele aqui, quando a gente falou sobre de onde viemos. Ele foi aquele que propôs que antes do Big Bang houve alguma coisa. A gente viu isso na primeira aula de onde viemos. O que eles dizem? Eu vou tentar explicar para os irmãos aqui. É complicado, é um negócio estranho. O que eles dizem? Eles dizem o seguinte: eles dizem que no cérebro existe uma estrutura chamada microtúbulos. Isso existe, comprovado, existe lá no meio do cérebro, ok? E aí o que acontece? Essa estrutura é cheia de, como eu vou dizer, é cheia de células que, quando a pessoa morre, aquelas células são perdidas. Então o que eles dizem? Eles dizem que isso que está dentro do microtúbulo e que perdeu quando morreu é a alma. Porque é a única coisa que se perde, comprovada cientificamente, quando a pessoa morre. É isso que a neurociência diz. Então, o que são esses microtúbulos? São proteínas, estruturas de proteínas, que fazem parte dos... uma palavra complicada aqui, que fazem parte do citoesqueleto das células. Então, eles ajudam a transportar a célula para o corpo humano. Então, o que eles dizem? Eles dizem que, na teoria, que eles chamam de teoria quântica, o que acontece? As almas, então, elas estão dentro desses microtúbulos. E elas vivem, então, dentro das células cerebrais. Em 1996, bem recentemente, foi levantada essa teoria. E desde então, os cientistas veem muita possibilidade disso, né? Esses dois cientistas alegam que as experiências da consciência, então, elas são resultado disso. Então, o que eles dizem? Eles dizem algo estranho, mas plausível, eu creio. Eles dizem, então, assim, é como se a alma existisse numa estrutura quântica do universo. Aí, quando a pessoa nasce, alguma coisa acontece que as células dessa estrutura quântica que está no universo entram na pessoa. Aí, quando a pessoa morre, essa estrutura quântica volta para o universo. É isso que eles explicam. Então, dizem... Deixa eu ver se eu coloquei aqui o que eles dizem. Eu não coloquei. Mas eles falam assim. Eu vou resumir aqui para os irmãos. Quando o cérebro morre, eles dizem assim: essa informação quântica gerada por esses microtúbulos do cérebro não fica presa no corpo. Ela se dissipa no espaço-tempo. Pela mesma lógica, quando alguém nasce, essa informação espalhada no universo entraria nos microtúbulos. Ou seja, a alma existiria sim como um conjunto de relações quânticas
entre partículas dispersas no universo. É bem simples o que eles falam, e estranho também. Eles dizem o seguinte, que a alma está no universo, e é algo químico, físico, está em questões quânticas, está no universo. A pessoa nasce, vem para a pessoa morre, sai e volta para o universo. Essa foi a tentativa. Meus irmãos, olhem bem, essa foi a tentativa mais acurada, mais avançada da ciência para explicar que a alma existe. Essa teoria, então, ela ainda não é aceita também totalmente pela comunidade científica, mas ela é respeitada, pelo menos, né? É por meio desse processo, então, por exemplo, os irmãos lembram que na aula passada, quando o Misael estava falando sobre a questão da morte, o que acontece após a morte, ele comentou sobre aquelas experiências quase morte que as pessoas têm, geralmente quando têm ataques cardíacos e são ressuscitadas ali com aqueles aparelhos. É por meio dessa explicação científica que eles então explicam o que acontece quando a pessoa tem essa experiência quase morte. Então o que eles dizem? Eles dizem que é por meio desse processo, de essa informação quântica que está dentro desse microtúbulo sai, é quando a pessoa tem essa morte clínica, que eles dizem. E aí quando ela volta, eles dizem literalmente assim, é bem engraçado. Essa estrutura quântica se vê obrigada em voltar para a pessoa. É assim que eles explicam cientificamente isso. Então o que acontece? Quando existem essas experiências, se o paciente é ressuscitado, essa informação quântica pode voltar para os microtúbulos e o paciente passa por essa experiência. Então, é isso que acontece. Essa teoria, como eu disse, ela é bem criticada ainda, apesar de respeitada pela comunidade científica, porque não tem comprovação, né? E aí é o que eu acho mais interessante. Um dos autores aí... é uma maneira de proteger o site, né? Então a gente pegou uma lógica do ano 20 e 13, o ano 2013, a matéria ICTP. A veracidade ou a plausibilidade lógica e científica disso, ele responde bem interessante. Olha o que ele fala. Não reivindico nenhuma prova, só ofereço um mecanismo cientificamente plausível. O que ele está falando? Eu não estou provando, porque até agora é impossível provar. Só que eu estou dando um mecanismo minimamente plausível, minimamente aceitável para algo que todo mundo está vendo que existe. Então, isso é o maior avanço. É uma maneira de proteger o site, né? Então a gente pegou uma lógica do ano 20 e 13, o ano 2013, a matéria ICTP. Isso poderia ser dito como a alma. Então, essa é a segunda evidência. Então agora, o que eu vou trazer aqui para os irmãos para a gente pensar mais sobre isso? A revista então apresenta aqui que essa resposta que eles dão para o fato de que então a alma está no cérebro, e é isso que explica essas experiências quase morte. Na verdade, quando essa pessoa tem essa experiência quase morte aí, os naturalistas, né, os materialistas que não consideram o ser divino, Deus, na nossa esfera e que ele interage com isso, e que foi ele quem fez isso, fez a alma, inseriu no homem. O que eles dizem? Eles dizem então que isso acontece por causa desses microtúbulos. A questão é bem interessante, e aqui mais uma vez a gente não vai entrar no mérito de que se é possível a pessoa morrer mesmo e depois ir lá por cima do corpo e ver o que estão fazendo nela. Não teremos tempo. Eu vou abrir para pergunta no final da aula, os irmãos podem fazer. Não teremos tempo para isso. Mas a grande questão é interessante, e aqui esse livro relata bastante dessas experiências, é interessante a gente analisar um pouco sobre essas experiências para, às vezes, pode ser que seja um encaminhamento da providência de Deus, cutucando ali na ignorância e limitação humana de que o homem precisa se render a Deus. Então existem algumas experiências bem interessantes que eu queria trazer aqui para os irmãos, para a gente refletir um pouco sobre elas. Então, que é sobre essa questão da alma e a experiência dessas
experiências quase-morte. A primeira que ele traz aqui no livro é sobre essa cantora, compositora. Não sei quem vai se lembrar disso aqui. Diz aqui no livro que quando isso aconteceu, foi muito falado, isso ficou muito famoso. Ela era uma cantora, acho que é viva ainda, compositora americana, Pam Reynolds. E o que acontece? Ela teve um aneurisma no tronco cerebral. E aí, existiam vários tratamentos possíveis. Só que todos eram bem paliativos, assim, nenhum satisfez, eu creio que ela e a família. E aí o que acontece? Ela passou por uma intervenção que a medicina chama de parada cardíaca hipotérmica. O que é isso? Eles diminuem a temperatura do corpo da pessoa ao máximo, e aí eles fazem uma intervenção cirúrgica, porque com a diminuição drástica da temperatura no corpo, o risco da operação é menor. Então ela arriscou, ela fez isso, e o que acontece? Em vários minutos daquela cirurgia, clinicamente ela ficou morta mesmo, morta, ela perdeu todos os sentidos. E aí quando ela voltou, ela relatou que ela teve essa experiência quase morte. Quando ela voltou, ela disse isso, ela descreveu com exatidão tudo o que aconteceu. Ela falou, estão mexeram na minha cabeça assim, fizeram assim, tal, que só poderia descrever quem de fato estivesse lá, e ela não estava. Foi a partir dessa experiência que ficou mais famosa assim, no mundo todo, em 1991, que começou a ser averiguado, começou a ser buscada a lógica, a explicação para isso aí. Outra experiência que foi feita por um médico holandês chamado Van Lommel, ele fez o seguinte: já sabendo disso, dessas probabilidades de acontecer essas experiências quase morte, ele pegou 344 sobreviventes de ressuscitação de ataque cardíaco e fez uma pesquisa. Desses, 62, 18%, relataram lembrança do momento em que eles estavam clinicamente mortos. Então todas essas experiências aí, a ciência tem usado de forma bem empírica, experiencial, porque não provou cientificamente, para dizer isso, que a alma então existe e tem alguma relação aí com o ser humano. Outra experiência que o livro relata, bem interessante, é sobre essa mulher aí, Vicky Umpen. Ela é cega desde a nascença. Ela nasceu cega. E quando ela teve essa experiência, num ataque cardíaco, numa ressuscitação, ela voltou falando que viu coisas. Ela viu. E ela viu pessoas da família. Ela conseguiu descrever traços físicos de pessoas que ela nunca tinha visto na vida. Então é mais uma experiência aí bem interessante. E a última, que é até anterior àquela primeira que eu disse, que eu acho a mais assim interessante, é sobre A.G. Ayer. Ele era um ateísta muito famoso e ele passou por essa experiência. Ele teve uma experiência quase morte, mais uma experiência quase morte que a ciência chama de negativa. Por quê? Porque existe a experiência quase morte positiva, que a pessoa vê coisas boas, parece que está vendo o céu, vê os seus familiares, mas tem também experiências quase morte ruins, que a pessoa vê coisas semelhantes assim ao inferno, ao juízo, coisas do tipo. E ele passou por algo que ele relata sucintamente da seguinte forma: deparei com uma luz vermelha e também muito dolorosa, mesmo quando me afastei dela. Tive consciência de que essa luz era responsável por governar o universo, mas não estava fazendo o trabalho direito. Senti que cabia a mim endireitar as coisas. Então, a experiência que ele teve foi incômoda, de certa forma. Por que eu acho a experiência dele bem interessante? Porque é o seguinte, ele continua ateu até a sua morte, esse cidadão. Mas os seus familiares, a sua esposa, relatam coisas interessantes. Por exemplo, o seu médico, o médico que esteve com ele durante todo esse tempo e até o fim da sua vida, ele relata que certa vez o próprio A.G. Ayer disse o seguinte para ele, dessa experiência: eu vi o ser divino. Receio que terei de rever todos os meus vários livros e minhas opiniões. Foi a experiência que ele teve, né? E a esposa dele
disse que apesar dele continuar ateu até a sua morte, ele se tornou, ela diz literalmente assim, ele se tornou uma pessoa muito mais gentil e muito mais interessado pelas outras pessoas. Resumindo, os médicos, os especialistas, dizem que toda pessoa, é geral, é generalizado isso, que passa por essa experiência, ela demonstra, depois disso, muito mais compaixão e muito mais misericórdia pelas outras pessoas. Enfim, isso é o que, de forma empírica, na experiência, a ciência tem levantado para tentar responder essa questão da existência da alma. Os irmãos podem perceber que é algo minimamente estranho para nós. É muito esquisito. E de fato é. Quando eu tive acesso a essas informações, eu tenho que ser sincero para os irmãos. Eu pensei 1 milhão de vezes para trazer isso para os irmãos. Eu falei, os irmãos vão rir da minha cara, porque são coisas muito estranhas, muito assim, ridículas mesmo. E são. Mas isso é prova do quê? Isso é prova de que nesse sentido a ciência ela está muito aquém. Ela está muito aquém da realidade. Apesar de sinalizar, existe alguma coisa. Não é só matéria, não é só corpo. Tem alguma coisa aí. Mas todas as suas tentativas, como ela tira o ser divino, são muito contestáveis. A gente vai partir agora para uma próxima parte. Mas antes da gente partir, a gente tem mais uns 5 minutinhos, a resposta cristã para isso, ok? Mas antes eu queria abrir para perguntas, colocações que os irmãos quiserem fazer antes da gente ir para o intervalo. O Rogério tinha levantado a mão. O microfone vai chegar aí para você. Você compartilha aí com a gente. Não, é só para ver se eu tinha compreendido. Então, o mais avançar da ciência hoje, resumidamente, seria que a alma é uma energia quântica aprisionada no cérebro humano. Exatamente. Perfeito. É isso. É isso mesmo. E que como que isso entra no corpo? Né? Porque o corpo é material, comprovado como ele se origina cientificamente. Isso, a alma não. Então, como que eles tentam explicar? Né? Que então, essa energia quântica está no universo, da pessoa... Por isso que eu falo, é difícil de entrar na nossa cabeça. Quando a pessoa nasce, entra nela isso. Quando ela morre, sai dela. A gente sabe que de fato isso acontece. Quando a gente nasce, o próprio Deus sopra o fôlego de vida. Se vem do universo ou não, a gente não sabe. E quando a gente morre, o espírito volta a Deus. A ciência tem explicado que é uma energia quântica que vai para o como é que é? Microtúbulo e depois sai do microtúbulo. Mas é isso mesmo. Esse é o mais avançado. E eu creio, sinceramente, que a ciência não vai passar por aí. Porque é algo mais análogo à realidade bíblica. Né? Mas alguém quer fazer alguma colocação, alguma dúvida que ficou? Eu sinto aí na face dos irmãos, de fato, uma estranheza, mas é assim mesmo, gente. Isso é muito estranho. Essa é a resposta que eles estão dando. Ok? Então vamos fazer assim. A gente vai para o nosso lanche, para o nosso intervalo, e depois a gente volta. Fazer uma oração. Senhor, obrigado pela oportunidade que temos aqui de estudar, de nos aprofundarmos nessas questões. E que, Deus, essas informações que recebemos aqui, elas sejam úteis para clarear a nossa mente, para nos informar sobre o que tem se pensado sobre a alma, sobre algo tão indivisível do nosso ser, criado à tua imagem e semelhança, para que a gente consiga responder aos outros, para que a nossa resposta bíblica, a nossa resposta cristã, seja mais consistente com a realidade, com a razão, fiel à tua palavra, que não sejam meras informações para nos confundirem, mas que sejam informações que de fato embasem o nosso diálogo, a nossa interação com aqueles que porventura nos indagarem sobre essa questão. Deus. Obrigado por esse lanche que temos, te louvamos pela tua provisão, para a tua glória, em nome de Jesus, amém.